Olá, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vindo aqui no canal que faz referência a assuntos aí voltados para a área de ciências contábeis, para trazer uma contabilidade básica aqui para vocês, para trazer coisas que são principiantes nas ciências contábeis. Para quem não me conhece, eu sou o Caio Fernando, sou estudante de ciências contábeis e o intuito desse canal aqui é propagar as informações, né, que contemplam aí essa área, tá bom? Hoje eu quero falar aqui sobre registro de operações, que é uma coisa que comumente os livros de contabilidade trazem de modo muito recorrente, claro. Por quê? Porque estamos diante de algo que é muito básico no âmbito das ciências contábeis. Então, quando os livros da contabilidade, né, afirmam que uma das finalidades centrais da contabilidade é o registro de operações, o que é que com isso eles querem dizer? A que eles estão se referindo? Eles estão se referindo, gente, à função que de fato é mais básica e mais fundamental da ciência contábil. É imprescindível que o estudante de ciência contábil ele possa ter esse conhecimento. É imprescindível que ele possa entender o registro de operações da forma como deve ser entendido. Então veja bem, sendo algo muito fundamental da ciência contábil, a que se refere esse registro de operações? Estamos fazendo referência aqui a captar, identificar, mensurar e registrar todos os fatos que modificam ou que podem modificar o patrimônio de uma entidade. Então veja, falar de registro de operações é falar de uma função que é primordial, que é básica, que é fundamental da ciência contábil. Quando se fala de registro de operações, fala-se de quê? De captar, identificar, mensurar e registrar todos os fatos que modificam ou que podem modificar o patrimônio de uma entidade. Vamos aí aprofundar isso passo a passo. Eu quero que você imagine uma empresa como sendo aí um organismo vivo. E ela é um organismo vivo. E sendo ela um organismo vivo, o que é que acontece todos os dias na empresa? Sendo ela um organismo vivo, ela está em atividade, ela está em movimento. E diante dessa atividade, diante desse movimento, todos os dias, o que é que de fato acontece em uma empresa enquanto organismo vivo? Gente, a gente vai ter compras de mercadorias, a gente vai ter venda de produtos, a gente vai ter recebimento de clientes, a gente vai ter contratação de empréstimos, a gente vai ter pagamento de impostos, a gente vai ter aquisição de máquinas, a gente vai ter pagamento de aluguel. E tudo isso, gente, precisa ser registrado. Tudo isso precisa, de fato, vir a ser registrado. Se esses conhecimentos eles não são registrados, o que é que iria acontecer em pouco tempo dentro dessa empresa enquanto organismo vivo? O que ia acontecer, gente, é que em pouco tempo, de fato, ninguém iria saber quanto que essa empresa possui, quanto que ela deve, quanto que ela ganhou, quanto que ela perdeu, se ela está crescendo, se está quebrando. E é justamente para evitar esse caos
que existe o registro de operações. Então veja, o registro de operações é o processo pelo qual a contabilidade transforma acontecimentos econômicos em informações organizadas. Então, um exemplo para vocês. Uma empresa começa agora, né? E ela precisa comprar um computador. E o computador, ele será comprado por R$ 5.000. Veja bem, no mundo real, o que é que aconteceu? No mundo real ocorreu simplesmente uma compra. Mas veja, para a contabilidade, essa compra, ela produz efeitos patrimoniais, sabe? Surge um bem. Qual que é o bem? O computador. Esse bem que surgiu vai sedimentar como implicação uma diminuição de caixa, ou então o surgimento de uma dívida, tá? Então veja bem, o que é que tínhamos antes? No caixa tínhamos 10 mil, tá? Tínhamos 10 mil aí no caixa, R$ 10.000 para começar uma empresa, tá bom? A empresa precisa de um computador, ou seja, nesse momento, em reais, quanto de computadores a empresa tem? R$ 0, porque ela não tem nenhum computador. E aí, o que vai acontecer depois? O computador será comprado por R$ 5.000. E aí, depois, o que é que teremos? No caixa, teremos R$ 5.000, tá? E em computadores, teremos R$ 5.000. Porque agora a empresa tem um computador, tem um bem. E esse bem vale R$ 5.000. Então, veja, observa algo interessante. A riqueza total da empresa continua sendo R$ 10.000. O que é que mudou? Apenas a composição. Antes, o que era em espécie, hoje também se tem uma riqueza no formato de um bem. A gente tem em espécie R$ 5.000 no caixa e em bens a gente tem R$ 5.000. Por quê? Porque a empresa agora tem um computador no valor de R$ 5.000. Então, a riqueza total da empresa continua sendo R$ 10.000. Mudou a composição. Então, a contabilidade, ela precisa registrar essa transformação, tá? Por isso, o que é que dizemos quanto ao registro de operações? Ela registra, de fato, fatos patrimoniais. E aí você me pergunta, Caio, se a empresa não registrar essa compra, o que vai acontecer? O que vai acontecer, gente, é um fenômeno que na contabilidade se chama omissão de lançamento. A omissão de lançamento é muito grave. Por quê? Porque distorce completamente a realidade financeira da empresa. Então, na prática, não registrando esse acontecimento econômico, o que é que vai acontecer, né? Temos aí, primeiro de tudo, um erro no saldo de caixa. Teremos uma informação falsa com relação ao saldo de caixa. O que é que a contabilidade vai dizer diante disso? Bom, a empresa possui R$ 10.000 em dinheiro. Qual que é a realidade física? Ela não tem R$ 10.000 em dinheiro. No caixa, em dinheiro, só tem R$ 5.000. O que teremos enquanto problema? O saldo contábil não bate. Não bate com o extrato bancário, não bate com o cofre. A empresa, ela pode vir a tentar gastar um dinheiro que, na verdade, não existe mais. Por quê? Conta-se com R$ 10.000 em dinheiro no caixa, porque a compra do computador não fora registrada. E a empresa vai achar que tem, de fato, R$ 10.000 no caixa, mas não tem. E a empresa pode, de fato, querer gastar um dinheiro que não tem por achar que tem.
Segundo, o que é que teremos também? Uma ocultação de patrimônio. Teremos um ativo oculto. O que é que a contabilidade vai dizer diante disso? Que a empresa tem R$ 0 em computadores. Porque a compra do computador, de fato, não foi contabilizada. O computador existe, está lá funcionando, é um ativo, está trazendo benefícios para a empresa, mas a compra dele não fora registrada. Então, teremos lá R$ 0 em ativo, teremos lá R$ 0 em computadores, tá? E qual que é a realidade física de fato? O computador, ele está lá, o computador está em cima da mesa sendo utilizado. E qual que é o problema diante disso? A empresa vai parecer mais pobre em estrutura, em bens, do que de fato realmente é, tá? Então, se precisar pegar um empréstimo, se precisar ser vendida, o valor real dos seus bens não aparecerão, não irá aparecer nos relatórios. Os valores reais dos seus bens não irão de fato aparecer nos relatórios. Então ela vai parecer mais pobre do que de fato é, fazendo referência aí aos bens, à estrutura, tá? Terceiro, o que é que vai acontecer? Uma perda de despesas futuras, que é o que a gente chama de depreciação. Onde nessa playlist aqui a gente vai ver isso minuciosamente, mas de modo superficial, quando não se registra um bem comprado para a empresa, o que é que a gente vai ter futuramente? A gente vai ter uma perda de despesas futuras, a gente vai ter uma perda no que diz respeito à depreciação. Veja bem, computadores perdem valor com o tempo. Na medida que vão sendo usados, né, irão se desgastando. A contabilidade, ela registra essa perda. Por ano, ela registra a perda, sabe? Como sendo uma despesa, teremos aí uma depreciação. Sem o registro inicial, a empresa não poderá bater essa perda de valor, porque o computador que fora perdido, que está desgastado, que perdeu valor, né, ele não existe como sendo parte de um bem da empresa, porque quando ele foi comprado, ele não foi registrado como sendo um investimento feito na estrutura da empresa enquanto bem. E aí o que é que acontece? Isso faz com que a empresa ela venha pagar mais impostos do que de fato deveria no futuro. O lucro ele vai parecer de modo artificial maior do que de fato ele é. Porque no caso aconteceu uma despesa, aconteceu uma depreciação, mas é como se aquele bem depreciado, é como se ele não existisse. E diante disso, a perda de valor dele também não vai ser contabilizado, porque é como se ele não existisse na empresa, não está lá nos relatórios, não está lá no registro da empresa. Entende? Então a empresa vai deixar de fato registrar essa depreciação, essa despesa e vai acabar pagando um imposto maior do que o que deveria, porque o lucro está parecendo artificialmente maior do que o que de fato é. Quarto, a gente vai ter aí um crime fiscal, a gente vai ter um problema legal. Alterar ou omitir dados contábeis, dados da contabilidade, o que é que gera? Gera relatórios falsos. Então, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter um balanço patrimonial incorreto. E isso é considerado sonegação fiscal, isso é considerado uma fraude contábil. Né? Então, a empresa ela pode ser multada pela Receita Federal em uma auditoria. A gente vai ver isso mais minuciosamente, que é algo mais complexo,
tá bom? Mas aqui é para que vocês possam começar a ter uma noção, né, com relação ao registro de operações, que é algo que é fundamental no âmbito da ciência contábil. Então, gente, sem o registro, a contabilidade, ela vai deixar de ser um espelho da realidade e ela vai virar uma ficção. A empresa, ela perde o controle do próprio dinheiro, ela vai ficar ilegal perante a lei, tá bom? Então é isso, gente. Eis aí uma elucidação introdutória para vocês. Quem quiser acompanhar essa playlist, pode vir aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube, que você vai encontrar o link da playlist com os assuntos organizados a partir de uma ordem lógica de compreensão, tá bom? Obrigado e até as próximas gravações.